Olá, bem-vindo à continuação do módulo 1, onde nós estamos falando de tecnologias digitais da informação e comunicação, mais especificamente agora recursos educacionais digitais, e vamos conhecer as atividades interativas e dinâmicas, também chamadas de folhinhas de atividades, planilhas digitais ou folhinhas digitais. As folhinhas são entendidas como um material produzido e replicado previamente pelo professor. Nós podemos e temos exemplos de folhinhas digitais quando nós pensamos em atividades no computador. Mas vamos voltar um pouquinho e pensar como são essas folhas de atividades interativas fora do computador. Será que elas são realmente interativas ou não? Quando nós pensamos em folhinhas digitais, estamos falando ao fazer o uso do computador, de recursos, por exemplo, num dispositivo móvel, de arrastar e soltar, de utilizar o mouse. Já quando falamos de folhinhas impressas ou folhinhas analógicas, como podemos também fazer referência a um material físico, nós estamos falando daquelas folhinhas que, há um certo tempo atrás, eram mimeografadas. E eram feitas várias cópias para que pudessem ser distribuídas entre os alunos na sala. Com o surgimento e o uso das impressoras, se tornou comum a impressão dessas folhinhas. E elas nada mais são do que atividades que são realizadas com o intuito de buscar, trazer e permitir a realização de atividades de uma forma mais interativa. Ele busca aprimorar os conceitos que nós temos e trabalhamos em sala de aula para o mundo virtual. E aqui eu tenho um exemplo dessa folhinha. É uma folhinha onde eu vou ligar a vogal inicial com a inicial de cada desenho. Então veja que essa atividade aqui, há um certo tempo atrás, ela seria impressa. E aí, as crianças poderiam até depois pintar os desenhos e assim por diante. Nós podemos também pensar em utilizar essa atividade, recortar as letras, fazer uma colagem e assim por diante. Ela se torna mais interativa de fato. Mas quando nós estamos falando do recurso digital, nós estamos falando em transformá-la em uma forma que eu possa, por exemplo, ligar o U com determinada imagem. A uva, no caso, fazer a ligação utilizando o mouse, uma interação de arrastar e soltar, que eu possa preencher meu nome aqui digitando por meio do teclado e colocando a data. E esta forma, esta possibilidade surge de algumas ferramentas, de algumas plataformas, em especial uma que nós utilizaremos no contexto do curso. Logo, então, essas folhinhas elas são entendidas como um material replicável. E essa replicação não precisa ser necessariamente pelo mimeógrafo ou pela impressora. Pode ser a caneta, a lápis, com papel carbono, ou até mesmo feito uma fotocópia. E assim, o estudante a utiliza em sala de aula. Essas folhinhas elas podem geralmente ser coladas também no caderno do aluno após a realização da atividade, para que ele mantenha o registro dessas interações. E elas começaram a se fazer presentes por volta do final da década de 1960, sendo indicada como um meio fácil de duplicação, já que cada estudante precisa ter a sua. O que gera economia de tempo, pois evita o trabalho de cópia pelo estudante e é um material legível, só se reproduz as cópias necessárias, que evita também o desperdício do material e evita ainda o uso do material ocupacional pelo estudante, né? Que ele se use só como um material ocupacional ali. Eu vou fazer apenas por fazer. Não, o objetivo é que ele esteja relacionado também, assim como nós vamos selecionar um recurso, seja ele digital ou não, para a nossa aula, que esteja relacionado com o aproveitamento e que permita o aprendizado do aluno. E aí, no caso,
A grande mágica com o uso da tecnologia digital da informação e comunicação é a possibilidade de transformar essas atividades em atividades digitais. E eles são comumente também chamados de REDs, que é uma TDIC, uma tecnologia digital da informação e comunicação, que busca, em especial, manter o estudante engajado. Nós temos diferentes outros benefícios, diversos benefícios aí relacionados com o uso de recursos educacionais, mas o principal é o engajamento. Outro detalhe do porquê nós vamos passar, então, de um elemento que é impresso, que é comum ao nosso dia a dia, que é fácil, que nós estamos acostumados a trabalhar, para um recurso digital. Por quê? Porque os nossos alunos, eles estão envoltos por tecnologia. Eles usam tecnologia no dia a dia, seja para jogar, para se divertir, para buscar informações. Então, por que não nós, como professores, quebrarmos esse paradigma, esse medo de não utilizar recursos digitais que possam ser compreendidos de uma forma fácil? A folhinha digital busca justamente trazer um de para. A gente tira daquele material impresso e só transforma ele no material digital. A escolha dele para esse curso como um recurso educacional a ser avaliado por você se deve justamente a isso, porque nós já conhecemos como é o material impresso. Agora nós só precisamos transformar ele do impresso para o digital e nós teremos vantagens com isso. Não é simplesmente tirar do papel, além do gasto com impressora, com papel, com material, nós vamos ter vantagens em relação, por exemplo, à correção dessas atividades pelos nossos alunos. Nós vamos ter correções imediatas conforme nós criamos essas atividades após a finalização de nossos alunos na plataforma, no recurso digital em si. E aí, estar sempre criando novas estratégias não é uma tarefa fácil para o professor, e nesse sentido as plataformas online possibilitam o uso ou criação de recursos, que é o caso das folhinhas digitais ou planilhas interativas. Dentro desse contexto, para que nós possamos transformar as nossas folhinhas analógicas, ou seja, as folhinhas impressas em planilhas digitais, em folhinhas digitais, nós vamos utilizar uma das plataformas que tem uma disponibilização gratuita até certo ponto e que nos favorece e nos permite utilizar em diversos contextos, é suficiente para nossas práticas docentes, que vão possibilitar, então, a entrega de recursos educacionais digitais que nós podemos desenvolver com base nas nossas práticas, nas nossas aulas. Então, essa é uma plataforma passível de uso nas práticas pedagógicas e vai possibilitar transformar as nossas atividades impressas em atividades lúdicas, mais dinâmicas, para promover uma interação agradável entre os estudantes e o conteúdo da base curricular. Vai fornecer ainda uma diversidade de formatos para se trabalhar o conteúdo, é de fácil acesso, entendimento e manuseio. É claro que o entendimento ali e o fácil acesso vai depender de como nós criarmos as folhinhas digitais. E ainda vai promover o feedback e a avaliação do aprendizado integrado com segurança e privacidade, porque nós podemos também criar usuários para o uso dessa plataforma. É importante mencionar que, além disso, nós temos também a possibilidade de adquirir um plano para tirar em especial as propagandas, que é um ponto negativo em relação à plataforma, mas que ainda assim é favorecida, já que nós temos os recursos gratuitos. Nós podemos usar os recursos ali de forma gratuita, sem precisar pagar. Então, por isso que, mesmo considerando a quantidade excessiva de propagandas, ela se torna uma plataforma atrativa para podermos utilizar nas nossas práticas docentes. Dessa forma, vamos então trabalhar com essa plataforma e começar a criar algumas atividades
essa criação e uso dessa plataforma se dará no nosso próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!